E aqui nós estamos com a corrente russa. Ela é de média frequência, então significa que ela vai ter um valor de frequência oscilando entre 1 kHz ou 10 kHz, tá certo? Sabendo disso, nós vamos visualizar graficamente a corrente russa. Lembrando que, ao desenhar um gráfico, nós temos aqui a intensidade e aqui o tempo medido em milissegundos. Espero que tenha ficado didático, visível ali, tá certo? Já que nós temos a corrente russa graficamente, e vocês já sabem que elas são correntes que trabalham em burst, o gráfico da corrente russa vai ter esta aparência aqui, ó. Cada pacote desse daqui é um burst, um envelope de pulso, um pacote de pulso, tá bom? Aonde a minha frequência portadora, que é essa que está aqui em cima, vai ter um valor já estabelecido no meu equipamento de 2.500 Hz. Esta frequência de 2.500 é a frequência que está aqui dentro, tá bom? Se você olhar a frequência dentro do pacote de pulso, a frequência aqui dentro dos pulsos é de 2.500 Hz na maioria dos equipamentos. Existem hoje um aparelho ou outro que já colocam outros valores para a corrente russa também, entendendo que não há necessidade de se manter fixo em 2.500 Hz. Mas a maioria dos seus equipamentos, até alguns que eu vou mostrar aqui, tá? Eles mantêm o valor de 2.500. E isso daqui tem um tempo para passar. Tem um momento que começa e um momento que termina. Então essa duração daqui, ela é de 10 milissegundos para a maioria dos equipamentos que já vem com esta programação, tá ok? Ele já vem com esta configuração aqui também. Agora percebem que eu tenho a frequência dentro do pulso, mas eu tenho também... Legal, galera, tô vendo aqui muita gente assistindo. Tiver dúvida, coloca aí no chat, tá? Tô aqui de vez em quando olhando o chat, só para ver se tem alguma dúvida. Então, além dessa frequência, que é a frequência portadora, nós temos também uma outra frequência. Lembrem que ela está modulada em burst. E esta frequência corresponde à quantidade de bursts por segundo. Esta nós iremos chamar de frequência de modulação. E esta frequência de modulação, ela vai variar. Então você vai poder botar aqui 1 Hz ou até 100 Hz, se você quiser. Mas a maioria dos equipamentos lhe aconselham, lhe recomendam que você coloque um valor de 50 Hz. Isso, gente, não é fixo, não é um valor único que você tem que botar. O racional para fazer isso daqui, eu vou colocar num card aqui em cima para que vocês estudem de novo como é que a gente vai programar a frequência de modulação na corrente russa, por exemplo, tá? Lembrando que 50 Hz, de fato, é uma frequência muito utilizada e muito preconizada. Mas nós temos uma janela de frequência que nós podemos utilizar. Se existe essa janela, eu quero entendê-la. Eu quero saber como é que eu vou usar no meu dia a dia, tá certo? Então esses são os pontos básicos e necessários que você precisa entender do gráfico de uma corrente russa. Sabendo disso daí, nós temos agora uma grande vantagem na nossa cabeça. Eu consigo visualizar a corrente, tá? Eu consigo entender que ela possui intervalo, tá? O intervalo está justamente entre um burst e outro, tá?
é justamente esse espaço daqui. Esse espaço, conhecido como intervalo interpulso ou interburst, né? Este intervalo, ele também vai ter uma duração em milissegundos, tá? Que geralmente nos aparelhos pode vir com 10 milissegundos. Nos livros pode vir isso daí, em protocolos pode vir esse valor, mas você precisa entender um conceito aonde diz que o valor do burst o valor do intervalo pode variar de acordo com a minha frequência. Quanto mais bursts eu encaixo dentro da minha corrente russa, menos espaço no intervalo vai existir. Esse é um raciocínio bem claro, mas às vezes não está tão claro quando a gente não visualiza. Tá certo? Vou escrever aqui mais um gráficozinho e vou fazer uma quantidade maior de bursts dentro de uma representação aqui fictícia, onde aqui são 1000 milissegundos. Tá certo, galera? Concordam comigo que isso aqui equivale a 1 segundo? Tá bom? Se eu colocar aqui 30, não vai caber tudo isso, mas vamos simular aqui. Ó. Se eu colocar aqui 10 bursts, 3, 4, 5, 6, 7, deu 8, pelo meu desenho aqui. Se eu colocar 8 pacotinhos, 8 bursts, concordam comigo que esse espaço ele diminui? Concordam comigo que esse espaço daqui ele reduz, tá? Portanto, o intervalo não é programável necessariamente. Ele é adaptável a depender da frequência que você utilize. Quanto mais frequência de modulação você colocar, quanto maior for a quantidade de pulsos dentro da frequência de modulação, menor será o intervalo, tá certo? E mais pulsos você vai colocar. E aí vale uma dica muito legal. Quem está me ouvindo e quiser anotar isso daí, ou quiser parar e prestar atenção, vamos lá. Quando você pensa em gerar contração, você está fazendo alguma terapêutica com seu paciente e o seu foco é gerar contração. Seja uma contração vigorosa, seja uma contração para o paciente inicial, mas o seu foco é gerar contração. O seu raciocínio agora com a frequência de modulação, tá ok? Vai ser exatamente este que eu vou falar agora. Olhe para o músculo e veja qual tipo de fibra é mais predominante. Porque se for fibras predominantemente tônicas, eu vou preferir usar frequências de 10 a 30 Hz. Sugiro que você deixe aí mais próximo entre 20 e 30, que já tem demonstrado melhores resultados do que de 10 em diante. Considere que de 20 e 30 é a melhor zona aqui. Se você tem fibras intermediárias, aí entra o trapézio, entra musculatura um pouco mais abdominal, entra quadríceps, aí você vai estar entre 30 e 50 Hz. E se você está num músculo eminentemente fásico, aí você vai colocar acima de 50 Hz, mas não muito alto. Aí eu digo que para você a melhor janela é entre 50 e no máximo, opa, ficou até apertado aqui, no máximo 60 Hz. Tá ok? Captou isso daí? Entendeu a lógica de você pensar na frequência de modulação quando o seu objetivo é gerar contração? E a ideia de que a corrente russa ela está exatamente nesse foco de gerar concentração? Mas será que é só concentração? Ou será que é só contração? Perdão, desculpa. Não, galera. A corrente russa ela vai me permitir lá no seu aparelho, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que eu posso fazer algo diferente da contração. Eu posso fazer estimulação sensorial, ou seja, gerar aquela sensação de formigamento típica do TENS, sem ter tempo on e tempo off. Eu posso ter a estimulação sensorial, tá? E quando eu faço a estimulação sensorial,
A frequência de modulação, aí eu já vou colocar aqui outra cor, para ficar um negócio mais fácil de entender. A frequência de modulação, quando ela tem o intuito de gerar estimulação sensorial, você não vai gerar tempo on nem tempo off. Você vai deixá-lo no modo contínuo, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas você vai pensar na frequência da seguinte forma: baixa a frequência quando você quer gerar estímulos mais fortes nesses pacientes, que gerem abalos musculares. Você vai botar de 1 a 10 Hz. E alta frequência quando você quer gerar estímulos que não gerem tantos abalos musculares assim. Aí você vai usar preferencialmente de 50 a 100 Hz. Tá aí a lógica da frequência de modulação. É esse o racional que você tem que fazer na hora que você estiver pensando exatamente em como utilizar a corrente direta, a corrente russa no seu dia a dia. Acabei falando direta, esquece corrente direta, tá certo? Captaram a ideia? Entenderam a lógica aqui por trás? Entenderam o gráfico da corrente? É assim que nós vamos trabalhar toda vez que nós pensamos na corrente russa.